Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer estar com vocês, terminando e encerrando o nosso primeiro trimestre, despedindo e deixando aqui o nosso agradecimento de toda a equipe, toda a bancária EBP, por vocês estarem conosco durante todo esse período. Uma revista muito boa, uma revista muito interessante, que despertou em todos os povos, em diversos lugares do Brasil e fora do Brasil, a vontade de aprender um pouquinho sobre escatologia. Nós vamos falar hoje sobre a última lição, a lição de número 13, que traz como título o destino final dos mortos. É a última lição. E nós, desde já, queremos agradecer aos nossos amigos, companheiros, que sempre estão conosco, que sempre deixa escreve, que sempre pede lição e, acima de tudo, que sempre ora por toda a bancada, por toda a equipe. Que Deus possa nos abençoar. Como sempre, aquelas pessoas que compartilham a lição, que dão um like, que vão no Facebook da EBP e sempre oram por toda a equipe, eu quero deixar o nosso abraço e o nosso agradecimento de coração. Que Deus possa os abençoar. Nós oramos por vocês e vocês oram por nós. Então eu quero iniciar mandando um abraço para o Edilson Queiroz, no novo repartimento da Assembleia de Deus, que é pastoreado pelo pastor Raimundo Nonato. Ao Paulo Paulino, que sempre pede lição, sempre deixa escreve, quero deixar um grande abraço. Ao Edivaldo Tavares, ao Marcelo, meu amigo Marcelo Paníssula, da Assembleia de Deus em Piabetá, Ministério de Guarani, pastor presidente José Tito de Paula. Ao Edilson Queiroz, sempre está conosco. Ao Salomão Barbosa e José Roberto, que estão formulando perguntas juntas, né? E eu respondo a mesma resposta para os dois juntos. Paz do Senhor para vocês, meus queridos. Ao Cláudio Luiz Epifânio, sempre deixa escreve, sempre pede lição e sempre tira dúvida com toda a equipe, também deixa as suas colocações para conosco. E a Cristina Martins, Assembleia de Deus, Uruará, no Pará. Obrigado, minha querida, que Deus te abençoe, forte abraço e me desculpe pela demora, forte beijo no coração. Eu quero iniciar hoje, como sempre, lendo tópico a tópico e explicando tópico a tópico. Nós somos da Assembleia de Deus aqui no Ministério do Teofotônia, DTO, EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco. Que Deus nos conceda excelente aula. E nós vamos iniciar, está conosco aqui hoje dois grandes professores, o professor Divantley, Diácono Divantley, e também a professora Cris, professora das senhoras aqui da sede. Excelente professor. Então vou iniciar com o Diácono Divantley falando sobre a introdução. Fique à vontade, meu querido. Pai do Senhor, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E desde já também eu quero agradecer por estar aqui junto com os meus colegas da bancada, por algumas aulas estar aqui lecionando, e foi uma lição maravilhosa. Que Deus possa continuar abençoando a todos. A introdução fala assim: na lição de hoje estudaremos o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependerem, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois suas escolhas enganosas os levam a desprezar a salvação de Deus. Muito bem, meus amados, queridos. Nessa introdução, vocês anotaram alguma coisa? Querem comentar essa introdução aí? Eu vou dar um pontapé inicial, que eu vou despertar em vocês algo interessante. Assim. A centelha. Meu grande amigo, a Epifânio, todo mundo gosta desse negócio de centelha aí. Queridos, a pergunta que vocês devem fazer em sala para esta lição: onde estão os mortos? Essa é a pergunta. Por que essa pergunta? Você vai citar algumas das religiões, o que algumas das religiões pensam, e logo após você deve ouvir o seu aluno, e principalmente entender o seu aluno. Tem muita gente na igreja cristã atual que não sabe para onde vão os mortos. Essa é a realidade. Então vamos entender isso aqui. E essa questão que nós estamos falando aqui hoje, ela praticamente ela tem preocupado todas as religiões. Desde que se fala sobre o que nós chamamos de humanidade, todos têm uma preocupação sobre qual é o destino final de todo ser humano. Então entende uma coisa: para os gregos, só para você ter noção bem rápido, eles diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados. Essa ilha dos bem-aventurados, eles acreditavam que eles ficavam guardados, aguardando um julgamento que seria levado por um barqueiro, ou seja, por um representante, por 3 representantes, que era chamado mundo subterrâneo. Os gregos creem nisso aqui. E eles falam que se os mortos tivessem feito boas ações durante o período chamado vida aqui na terra, e os juízes estabelecessem para eles retidão, eles poderiam entrar no campo chamado Campo do Elíseos,
que era um tipo de paraíso. E não sei se Pode você contar. já observou que eles sempre colocavam moedas, salvo engano, na mão ou nos olhos e falavam para o barqueiro. Nos filmes falam sobre isso, né? No filme de Troia é muito visado essa questão das moedas, né? Tanto nas mãos quanto também nos olhos. É muito interessante. Já outras religiões, né, no mundo, elas creem que a pedra para os judeus também significa amor eterno, sobre o túmulo é colocado inúmeras pedras, falando sobre esse assunto, citando sobre como se tratam os mortos. Eles significam para eles amor eterno. E o significado vai além do que nós pensamos, porque os judeus eles creem na volta do Mashiach, do Messias, o enviado de Deus, não como nós acreditamos. Eles creem que ele virá no final dos tempos e isso ocorrerá, o que nós chamamos aí do grande final, grande finale. Mas, professor Elias, não são todos os judeus que acreditam na ressurreição. Acho que os saduceus eram uma classe, né, especial que não acreditava. Tanto os saduceus, uns acreditavam na reencarnação, os fariseus acreditavam que o Messias voltaria e os arrebatava, e tinha também os amorreus que acreditavam nas boas obras. É interessante que, assim como no Brasil, tinham-se diversas classes que acreditavam em algo, em reencarnações, outros acreditavam nas boas obras, outros acreditavam que realmente não existia o que nós chamamos aqui na ressurreição. Era o fato menos falado naquela época, a ressurreição. Beleza, outra questão também, que é de se abordar, você está falando dos tempos antigos. Antes mesmo da Bíblia ser escrita, os próprios egípcios imaginavam que o ser humano ia precisar do corpo dele, por isso que eles mumificavam, né? Hoje em dia nós temos alguns estudos sobre os egípcios por causa dessa visão que ele tinha em relação a isso aí, porque ele achava o seguinte, que o ser humano ia precisar desse corpo, em algum momento eles iam precisar desse corpo. Então nós vimos que bem antigamente eles acreditavam em algo que ia acontecer depois da morte. E nessa introdução nós precisamos entender, eu só não queria servir a Faraó, porque quem servia a Faraó quando ele morria, todo mundo era enterrado junto, todo mundo era mumificado junto, porque quando ele ressuscitasse, segundo eles, quando ele voltasse, toda aquela criadagem dele voltaria junto para servir novamente. Menos mal, porque eles morriam, né? E, salvo engano, os incas, os astecas e os maias, eles tinham um ritual muito estranho, em que quando o rei deles morria, eles eram enterrados vivos, inclusive a esposa, vivos. Então, assim, imagina só que situação triste, né? Outras religiões vêm de maneira diferente. Os romanos, anote aí para você levar para a sala de aula, os romanos, por exemplo, eles imaginavam a Trindade como um espelho da vida, o que nós temos agora em diante. Para os muçulmanos, a morte traz recompensa e punição. Já os hindus e os budistas, olha que interessante, eles dizem que a alma volta a este mundo várias vezes, até que alcancem o que eles chamam de bem-aventuranças eternas. Essa é a pergunta que você deve fazer: para onde vão os mortos? Por quê? Porque para nós cristãos agora vai ser esclarecido para onde vão os mortos e você deve explicar de maneira clara, biblicamente. Ok, querido? Professor Elias, você falou que os hindus acreditam nessa vinda várias vezes à Terra para restaurar o corpo? Sim, eles acreditam no que nós chamamos de karma. Para nós, na realidade... é tipo a reencarnação, né? Sim, seria um kardecista, né, na realidade. Os hindus creem nessa mesma linha de raciocínio dos kardecistas no Brasil. Nós vamos ver que todas essas difusões de religiões que nós temos no Brasil, elas vêm de fora. Quando nós estudamos aquela matéria religiões comparadas, nós vimos que nada se criou, tudo se copiou. Essas religiões de fora foram vindo para o Brasil e trazendo suas representações e foram ajuntando fiéis. Eu lembrei da aula do professor que ele fez uma ramificação, né? Como que tudo foi ramificando e foi surgindo novas religiões, mas tudo tem uma origem comum. Tudo tem uma origem comum. Eu vou continuar aqui no tópico de número 1, que diz o estado intermediário. O que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns. Depois da morte, segue-se o juízo divino. Quer falar alguma coisa sobre isso? Querem falar? Fica à vontade. Em relação à questão aí, Elias, você falou das religiões não cristãs, né? Mas religiões que pegam a doutrina do judaísmo e vai fazendo uma doutrina para ela mesma. Mas nós vemos que dentro da doutrina cristã, que fala sobre purgatório, fala sobre reencarnação, fala sobre o sono da alma, nós vemos que tem muitos cristãos que têm dúvida sobre esse relacionamento. Por exemplo, se você for conversar com o Mormon, essa pessoa da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e tal, você vai entender que eles acreditam de uma certa forma nessa questão de que a pessoa pode ser salva depois que ela morre. Eles acreditam, parece que é canonização, que, por exemplo, a pessoa aceita a religião deles e pode orar por eles. Aí você vai conversar, por exemplo, com um católico, o católico vai acreditar que a pessoa ainda vai passar por outro estado, que é o purgatório, né? Que nossa igreja sempre bateu nisso, que não existe isso. Então nós vamos ver que pode haver dentro de uma sala de aula pessoas com muitas dúvidas, porque dentro do cristianismo há muitas ramificações, muitas ideias. O que acontecerá depois que a pessoa morrer. Então nós devemos esclarecer, mostrar ao aluno que não. Que, por exemplo, eu acredito de uma certa forma, se vocês discordar do que eu falar aqui, pode falar, que a Bíblia também apresenta um ocultismo dentro da Bíblia. Nem tudo que a gente quer saber vai estar na Bíblia. Porque talvez a pessoa vai falar assim, o que eles estão fazendo lá? Será que lá eles estão cantando? Será que eles lá estão no coral? Então, muitas das vezes, a Bíblia não vai nos mostrar isso tudo. Nós vamos ver em Paulo, parece que no 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai ao terceiro céu, ele fala assim que não é lícito falar ao homem o que aconteceu lá. Talvez ele poderia ter visto os servos dele, que serviram junto com ele lá, que não estavam lá, entendeu? Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque talvez o pessoal quer entrar numa linha teológica que está fora da Bíblia. Eu gosto desse termo, eu até vou corrigir esse termo ocultismo, porque isso aí é totalmente fora do parâmetro bíblico, mas por que não dizer mistério? Sim. Como diz alguns cristãos, coisas não reveladas. Porque o ocultismo é uma coisa muito forte, você falar, muito forte. Eu quero falar sobre esse estado intermediário, pode ser confundido por alguns alunos, inclusive, principalmente escola bíblica, tem aluno que tem diversas teses. Nesse estado, o que é o estado intermediário? Ele é um conceito teológico que especula a respeito de que tipo de corpo os crentes no céu têm enquanto esperam. Querido, isso aqui é magnífico. Enquanto esperam que a volta de Jesus. Esse estado intermediário é a especulação que nós temos. Em 2 Coríntios 5, 6 a 8, Filipenses, professora Cris, 1, 23. Então entenda. Esse estado intermediário, ele especula que tipo de corpo nós, ou aqueles que já morreram, têm enquanto espera a volta de Jesus, a ressoar da trombeta. A Bíblia deixa claro que os crentes falecidos que estão com o Senhor, ele tem algo diferente, querido. 2 Coríntios 5, 6 e 8, tá aí em cima, querido, pode ler aqui, fica à vontade. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos pela fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo deixa claro que a esperança nossa é deixar esse corpo. Qual é o corpo que nós teremos lá? Essa é a tese, essa é a dúvida. A esperança nossa é que nós deixemos esse corpo, porque esse corpo é um corpo de dor, um corpo de por que não dizer de podridão espiritual, espiritualmente falando, a raiz do pecado. Agora Paulo chega a dizer que a nossa vontade de cristãos, falando aqui de cristãos, querido, é largar esse corpo para estar na eminência com Jesus. Mas será que nós estaremos realmente com Jesus quando nós morrermos?
Será que de imediato nós estaremos, é o próprio Senhor que vai nos receber? Isso que deve ser sanada essa dúvida. Filipenses 1:23, eu vou continuar aqui com a professora Cris. Sim, minha querida. Encontro-me em um dilema. Meu desejo é partir e estar com o Messias, o que é muito melhor. Porém, por causa de vocês, a necessidade maior é permanecer no corpo. Olha o que Paulo fala. Eu me encontro em um dilema. Não é o dilema que nós temos até hoje sobre o que é a morte. Sim. Essa dúvida que não foi sanada. O que nós precisamos entender é que a Bíblia também deixa claro que a ressurreição dos crentes ainda não ocorreu, ainda não aconteceu. Significa que os corpos dos crentes falecidos ainda estão na sepultura. Quer algo sobre isso? 1 Coríntios 15, 50 a 54. 1 Tessalonicenses, professora Cris, 4, 13 a 17. Achou, Giovanni? 1 Coríntios 15, 50 a 54. Pode ficar à vontade, meu querido. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis, aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Tessalonicenses 4:13, professora Cris. Agora, irmãos, Até o 17. desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês se entristeceriam com os demais, que não têm em que pôr a esperança. Pelo fato de crermos na ressurreição de Jesus, também acreditamos que Deus, por meio de Jesus, trará consigo os que morreram. Ao dizermos isto, baseamos-nos na própria palavra do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos, porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar de Deus. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com Ele. Então a questão, meu querido, é o seguinte: o estado intermediário é se os crentes recebem corpos físicos temporários até a ressurreição, ou se eles existem de forma espiritual não corpórea até a ressurreição. Essa é a questão. Esse é o dilema. Eu quero deixar bem claro para os senhores aqui que ninguém vai gravar isso. Eu sei que ninguém vai gravar. Os meus amigos falaram que não vai falar sobre isso, que é um tema muito polêmico e eles têm medo de falar com isso. A Bíblia, ela não dá quantidade, detalhe sobre o estado intermediário. Não tem. O único texto que nós temos nas Escrituras que fala especificamente, mais ou menos diretamente, sobre essa questão é Apocalipse 6, o versículo de número 9. Apocalipse 6, versículo número 9. Olha o que diz esse texto. Quem achar pode. 6, versículo de número 9. Sim, professora Cris. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunho. Então, com base nesse texto que a professora Cris acabou de ler, nós vamos ver que há uma resposta bíblica para o estado intermediário. Qual é a resposta? Tudo indica que os crentes no céu estão em forma espiritual não corpórea até a ressurreição. Ele diz alma. E é interessante você frisar isso na sua sala de aula, que ele diz alma. É necessário nós frisarmos aqui também que não existe reencarnação, que isso que é muito interessante. O sono da alma, como eu já vi inúmeros pastores falando sobre isso, que as pessoas estão dormindo no paraíso. Isso é uma teoria grega? É uma teoria grega, gente, e
nós continuamos debatendo isso. Eu já vi inúmeras pessoas falando, as pessoas estão no seio de Abraão. Falta falar o sono de Morfeu, né? Eu só falo falar o sono de Morfeu, muito bem lembrado, professora Cris. Não existe isso, não existe purgatório, querido. O que nós precisamos entender, aí você pergunta assim, eu sei que vai ter aqueles crentes, os irmãos que me amam em Jesus Cristo, um beijo para vocês, que vão me perguntar assim, como explicar então, pastor Elias, 1 Tessalonicenses 4, versículo número 13, como explicar? Querido, eu vou ler para você bem pausadamente, 1 Tessalonicenses 4, versículo número 13, tá aí, Cris, lê para mim fazendo um favor, minha querida. Agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês se entristeceriam como os demais. Olha o que Paulo está fazendo. Olha o que Paulo está falando. Paulo está afirmando sobre o corpo e não sobre a alma. O que Paulo está dizendo é que o corpo dorme e Jesus Cristo o ressuscitará. Entenda que a alma, essa permanece aonde? Na presença do Altíssimo. É diferente, querido. Quem não dorme é o corpo. É por isso que agora dorme onde? Na sepultura, querido. Corpo, pó. Alma, essa divisão. É por isso que a Bíblia fala que, né, no tempo certo, até o mar dará aos seus corpos. Dará aos seus corpos. Nós vamos ver que para o cristão, eu até quero mandar um grande abraço para o meu amigo, pastor Denis, beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus, meu querido. Nós vamos ver, ele até questionou sobre essa questão. O senhor falou que crente não morre. Crente não morre, querido. O que morre é o corpo. A nossa alma permanece, o espírito volta a Deus que nos deu. Nós não iremos morrer, nós somos eternos na alma. A alma vai continuar com Jesus. Agora o corpo nosso, ele permanece na sepultura dormindo. Agora o som da alma, jamais. Isso não existe. Isso tem que ser lançado fora, essa tese, ok? Sobre a, pode contar para o senhor isso? Com relação à tese de que a alma ela não morre, foi uma preocupação de Deus quando Adão e Eva pecaram. Aí no capítulo 3, no versículo 22, a Bíblia fala que a preocupação do Senhor era retirar, né, o casal lá do paraíso, em razão de quê? Do pecado, para que eles não vivessem eternamente em pecado. Verdade, para não viver eternamente em pecado. Muito bem Em legal. relação a essa questão, eu queria entrar nesse assunto que o Cris está falando aqui, que essa questão da morte, quando nós vamos ler e estudar o Antigo Testamento, nós vemos que o homem sempre teve essa preocupação de não morrer. Nós vemos quando Ezequias, eu lembrei de Ezequias, quando Ezequias levou essa notícia a ele, que ele ia morrer, Ezequias vira para o canto da parede e começa a orar e chorar. Mas se fosse o Ezequias do tempo do Novo Testamento, já seria diferente. Seria um Estevão que olhou e viu a glória de Deus. Você vê a diferença. Então eles imaginavam, nós vamos estudar aqui mais na frente, falando sobre o céu, que eles imaginavam o seguinte, que a alma ficava aprisionada e que eles estavam num lugar onde que talvez atormentado e tal. Então nós vamos entender o seguinte, que quando Deus fala para Adão e Eva, comerás de qualquer árvore desse fruto e tal, mas dessa árvore aqui não comerás, porque se comer, você irá morrer. Então nós vemos essa decadência do homem depois do pecado de Adão e Eva. Nesse tópico, ainda falando sobre purgatório, que fala aí um pouquinho sobre purgatório, é interessante. O purgatório foi criado por Agostinho no século IV. Olha que interessante isso aqui. Criado no século IV, mas ele só foi utilizado esse nome no século XII, e significa 8 séculos depois. Aí depois, eu não tenho um termo certo que nós podemos afirmar, mas 4 séculos mais tarde, no século XVI, ele foi introduzido no Concílio de Trento. E nesse concílio, a Igreja Católica ele viu que ela poderia angariar dinheiro, muito dinheiro, com o quê? Com as missas que eram realizadas e cobradas dos fiéis para a libertação da alma. Então criou-se o purgatório. Foi criado então no século IV, o nome só foi utilizado então esse nome purgatório no século XII, e no século XVI entrou no Concílio de Trento. E isso passou a ser consumida, doutrina na Igreja Católica até os dias atuais.
Até os dias do Hades se reza. É dogma, né? É um dogma. Muito bem, querido, até aqui nós vamos continuar. Querem falar mais alguma coisa, meus queridos? Conversamos muito. Vamos conversando muito. Conversamos muito. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala Seol e o paraíso. Vamos lá, professor Cris? Vamos lá. O Seol e o paraíso. Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. E no Novo Testamento, Seol é traduzido por Hades. Normalmente, o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Deus livra o justo do Seol ou da sepultura. O Seol, inferno, é lugar de punição para os ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou jardim de harmonia e paz. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o Jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Eu acho interessante esse termo, como a professora Cris falou aqui, Seol, ou Seol, que é pronunciado Seol no original, que no hebraico, significa túmulo, ou cova, ou sepultura, traduzido para português como inferno. Ele aparece 65 vezes quando é falado na Bíblia. 65 vezes. O termo Hades, como diz a professora Cris, é do grego e vem da mitologia, que é um dos deuses do submundo. Então, na tradução da Septuaginta, eles usam o Hades como um termo profundidade, algo esquecido. Tanto o Seol como o Hades, ambos designam o lugar para onde, nos tempos antigos, acreditavam que iam todos após a morte. Todos, justos e injustos, iam para o mesmo lugar, só que havia o que nós chamamos de divisão. E depois nós vamos ver que no Novo Testamento é usado o mesmo termo pelo próprio Jesus, quando ele diz assim, o caso de Lucas 16, quando ele fala sobre o rico, o Lázaro e o pobre, né? O rico e o pobre. E ele explica que 2 estavam no mesmo lugar, porém um abismo os separava. Aí ele dá o nome de seio de Abraão e no mais o lugar chamado Hades. Ok, querido? Anote isso aí para você levar para a sua sala. Ainda nesse tópico, nós vamos lembrar que foi escrito na revista, a professora Cris leu, e eu acho interessante aqui, que o termo paraíso é de origem persa. Está errado isso. Eu vou ficar calado, né? Eu queria que você comentasse. Eu trouxe aqui, fica à vontade, fica à vontade. Glossário teológico, para comprovar que aqui, segundo o glossário, o termo é grego. Eu iria falar, eu deixei, eu sabia que vocês iriam levar a verdade. É de origem grega, querido. É interessante que nós vamos ver que a tradução da Septuaginta é que traz essa origem do termo paraíso. Até então não existia, nós só falávamos de Éden, e nós vamos ver agora essa tradução falar sobre isso. Guarde isso aqui, que o lugar dos ímpios, segundo a introdução deles, era medonho, cheio de dores e sofrimento, assim como diz a Bíblia. Todos têm consciência desse estado. Isso aqui é interessante nós frisarmos sobre isso. Tanto no Seol quanto no Hades, que quer dizer inferno. Quer falar alguma coisa? Você pode olhar para mim. É por causa quando você falou que eu ia falar. Ele falou a questão aí que eu acho interessante, que quando o Jesus fala a parábola do rico e do Lázaro, o rico ele tinha consciência que ele estava ali. É tanto que ele pede o Lázaro para pingar a ponta dos seus dedos e molhar a ponta de sua língua, porque ele estava sentindo sede. Então, quando nós vemos essa questão da consciência, outra questão também que acontece, Elias, se for errado, vocês me corrigem, mas o estudo que eu fiz foi dentro da CPAD, que há uma diferença entre o tempo do Antigo Testamento, a visão que eles tinham e esse tempo ao qual nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. Que quando Jesus morre, ele pega os cativos do cativeiro e leva eles até o paraíso, que até então eles estavam no seio de Abraão, e aqueles ímpios ao qual estavam mortos continuou naquele lugar onde que nós até hoje entendemos como Seol. É como se fosse uma antessala do inferno, né? Que ali já é um lugar de sofrimento. Não é o inferno, não é o julgamento, mas ainda é um lugar preparado para aqueles que estão ali.
Eu vou comentar isso aí, eu acho que vou ter que quebrar essa tese do seu aí. Pode quebrar. É assembleiano, viu? Eu gosto de quebrar as teses assembleianas, eu amo quebrar as teses assembleianas. Por favor, professor Cris, vou continuar? Eu quero falar depois no 3. Ok, o tópico de número 3, o lugar dos mortos com o diácono de Wander. Pode prosseguir, Cris, fica à vontade. Sim. O lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em duas partes. Estes tomam como base o texto de Lucas 16, capítulo 16, 19 a 31, no texto que se refere a Lázaro e o rico. O primeiro fiel a Deus foi levado para o seio de Abraão, ou ao paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso, incrédulo, foi para o Hades, onde experimenta angústia e sofrimento atroz. Mia Perman diz que Cristo desceu ao céu, ao mundo inferior dos espíritos, e liberou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. O lugar ocupado pelo justo que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Segundo o texto bíblico, o paraíso estaria em cima e o Hades embaixo. Professor, eu vou deixar você falar, vou deixar a senhora falar, porque não haja. Eu não estou nem olhando para a senhora, porque eu vou até colocar a caneca aqui na frente, para eu não falar que é isso que falou. Fica à vontade. Eu queria trazer um globo, mas eu não pude trazer um globo. Eu lembrei dessa bolinha, né, de poder fazer exercícios. E vamos imaginar essa bolinha como um globo terrestre. Né? O globo ele não é um formato redondo mesmo, ele é um pouco achatado aqui, né, nos polos, mas vamos imaginar isso aqui como um globo. Se nós cortarmos o globo aqui é onde nós vivemos, é como se eu fosse essa canetinha e estivesse aqui agora, eu vou estar nessa posição em relação ao universo. Se eu cortar aqui e começar a adentrar, eu vou adentrar só a terra, até chegar no interior da terra, que é magma, né? Onde estão as placas tectônicas, e abaixo delas o quê? Movimentando elas o quê? Magma, né? Que é fogo, é terra derretida em fogo. Então, queridos, essa teoria aqui eu acho que nos confunde muito. Esses dias aí, o professor Elias estava conversando, né? Ele, o presbítero, o evangelista Pedro, e a gente estava estudando a respeito do céu. Então não é adentrando aqui, é para fora, né? Isso aqui é como um universo. Aí, professor Elias, eu queria que você falasse sobre os céus, né? Eu gosto disso. Relação olhando sobre a perspectiva do globo aqui. Como que seria isso? Eu gosto dessa aula, inclusive ela tem 7 camadas, eu acho que já era forjado esse negócio, é interessante isso aqui, querido, que nós vamos ter a divisão dos céus e inúmeras passagens, inclusive nós vamos ter algumas religiões falando que os céus são 365 divisões, outros dizem que os céus são 10 céus, já a própria Bíblia ela vai dizer e vai narrar primeiro ou terceiro céu, e quando nós estudamos a numerologia nós vamos ver que a perfeição de Deus está no número 7. Então nós vamos ter o que nós chamamos, segundo a tradição rabínica judaica, 7 céus. Mas como camadas como aqui. Camadas externas. Uma camada aqui e outra camada aqui por fora e assim. Nessa divisão. Né? Então nós vamos ter aqui então o que nós chamamos de primeiro céu, que é o que nós estamos. Esse que a gente vê, a atmosfera. Isso, a atmosfera. Nós vamos ter segundo, terceiro, aí é onde nós temos segundo aqui potestades, nós vamos ver isso aqui na Bíblia, que é onde Satanás governa, o império de Satanás, as miríades de anjos de Satanás. E nós vamos lutou para trazer a resposta. Vou falar sobre isso aqui, é isso aí agora, Daniel 10, versículo 12, 13, se não faz agora. E depois nós vamos ver que terceiro céu, onde o paraíso, Paulo fala sobre isso. Depois nós temos 4 ofilins. Quinto, nós vamos ter o que nós chamamos de miríades de anjos, que é o Satanás copia de Deus essa patente. Sexto, nós vamos ter querubins. E sétimo, que é o santo dos santos que nós falamos, nós vamos ter os querubins e serafins juntos, aonde habita o Todo-Poderoso. Nessa divisão, eu acho bem interessante nós frisarmos sobre isso, que
No Antigo Testamento, a explicação que Jesus dá no Novo Testamento, tanto Antigo, a divisão do Antigo Testamento, que é explicada por Jesus no Novo Testamento, Lucas 16, 19, falado pelo diácono de Wander, nos mostra que existem sim dois lugares. E esses dois lugares, eu não acredito muito nesse fato do paraíso ser transportado para cima. Eu vou quebrar a tese do Senhor aqui, quando fala que Jesus ressuscitou e muitos saíram e levou a cativos. E a Bíblia chega a dizer que muitos dos que estavam na sepultura levantaram quando Jesus ressuscitou. Essa é uma história e que não é muito estudada. Nós vamos entender isso, querido, que a ressurreição de Jesus, a glória de Deus, se manifestou a todos que estavam mortos naquele dia. É por isso que as sepulturas ficaram vazias. Por quê? A ressurreição foi para aquele momento. Quando Jesus ressuscita, muitos dos que estavam naquele momento mortos com ele, ressuscitaram junto com ele e entraram na cidade. Mas todos morreram depois. Somente Jesus permaneceu. E isso deve ficar claro para todo mundo que nos assiste. E é um assunto muito bom de ser estudado. Porque se nós não entendermos que foram somente para aquela ocasião, nós estamos acreditando na predestinação. Onde ele pregou aos cativos significa aos que foram mortos naquele momento, que não o viram no Calvário, não souberam que eles estavam no Calvário, houve a libertação momentânea, e os demais que estavam lá vão aguardar, querido. Vão aguardar. Porque eu sempre fui ensinado o seguinte, que todos que morreram até o início dos tempos tiveram a pregação. Não é uma forma de crer na predestinação? Então, querido, essa tese não tem que cair por terra na Assembleia de Deus. Se nós cremos nisso aí, é predestinação. Deus, Jesus, a manifestação da glória de Deus é manifestada somente para que eles vissem a ressurreição de Yeshua e entendessem que verdadeiramente Ele é Deus. Assim como todos que estavam à volta, todos viram. Inclusive é um filme novo, muito bom. Agora eu quero assistir dia 17, agora está no cinema, 17 de março, 17 de março, a ressurreição. Muito interessante. Com Joseph. Vocês que são bons exegetas, né? Não sou tão assim bom. Eles usam o texto de Efésios 4, no versículo 8, que diz assim, olha, presta atenção. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ok. Então eu vou explicar isso aqui para nós entendermos aqui. Eu não acredito nesse fato do Pai ser transportado para cima, por quê? Porque a Bíblia não nos deixa evidências sobre esse fato. E nem versículos correlacionados que expliquem que o inferno era abaixo do solo. Não existe. Eu pensei, professor, que o pessoal confunde as palavras. O fato, às vezes, de utilizar inferno com sepultura, né? E sepultura, realmente, o corpo ele repousa embaixo, mas o inferno não. Talvez seja essa. Eu vou explicar isso aqui, que o que nós temos é a explicação de Paulo, de 2 Coríntios 12, o versículo 2 a 4, e essa explicação de Paulo, que ele esteve ao terceiro céu, foi falado pelo diácono de Wander, é um texto que nos dá uma noção que o segundo céu pertence às potestades. Aí entra o texto que a professora Cris falou, Daniel 10, 12 a 13, achou para mim, 2 Coríntios 12, 2 a 4, pode ler. 2 a 4. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. E aí nós vamos ver explícito Paulo falando sobre o terceiro céu. Explícito. E ele está dizendo sobre o seio de Abraão, o paraíso, como diz aí, a atitude peça da realista. Então entenda, querido, nós vamos ver que ele nos dá uma noção. E aí nós vamos ver o texto de Daniel 10, o versículo 12 e 13, que diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvir as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem está falando? O próprio anjo. Aí ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Olha que interessante.
olha que interessante, por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, que ele volta ao sétimo, ele sobe de novo e diz: veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O rei da Pérsia é segundo céu. Quando nós fazemos uma exegese profunda, nós vamos ver que a Pérsia, quando ela era o segundo reino que iria invadir o reinado babilônico. E houve uma junção entre os medos e os persas. Os medos eram o primeiro, os persas eram o segundo. E nessa nossa nomenclatura, como diz a professora Cris aqui, eles são o segundo, eles dominam o segundo céu. Querido, sendo assim, o fato de Jesus descer não significa que ele desceu ao subsolo. Mas ele estava no terceiro céu quando ele ressuscitou no paraíso. Então ele desce ao Seol, que era o segundo, olha que interessante, que está abaixo. Agora nós vamos entender por que a Bíblia diz que ele se rebaixou ao menor posto. Qual é o menor posto? Primeiro céu, onde os homens habitam. É a pior coisa para um ser espiritual é estar onde os homens estão. Por quê? É um mundo de pecado. E também explica o porquê que aqui o rico levantou os olhos. Porque ele estava no segundo, né? E Lázaro estava no terceiro. Por isso que ele levantou os olhos. Cris, o que seria de mim sem vocês? Querem falar mais alguma coisa? Olha, só uma discordância, né? Antes da aula começar, eu tinha conversado com meus colegas aqui. Uma discordância, parece que foi do comentador aqui, né? Talvez ele pode ter errado aqui. Fala assim, ó. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Porque Deus, quando ele criou o homem, aí ele fala que, né, ele soprou na narina do homem o espírito de vida. Ele não fala, ele criou o homem, só o homem que ele criou Adão e Eva, não. Todos nós temos o espírito de Deus na vida dele. É tanto que se você chegar para um ímpio e falar com ele assim, para ele aceitar Jesus, e ele não querer aceitar, mas ele pode estar no último momento da vida dele e querer servir a Deus, porque ele está o Espírito de Deus na vida dele. Aí o sábio Salomão fala que o corpo volta ao pó e o Espírito vai para Deus. Porque dentro do que nós estávamos estudando, falando sobre a alma, o Espírito, irmãos, quando ele morre, ele vai para Deus. O Espírito é de Deus, tanto do que não é salvo, como também daquele que é salvo. Mas você está roubando a minha cena do próximo tópico. Então, pode continuar. Então, o comentador aqui, ele errou aqui, quando ele falou que os espíritos do justo sobem para os céus. Tanto o espírito do justo como o espírito dos ímpios vai para Deus. Ok, muito bem lembrado. Está cheio de correção nessa revista. Nós estamos aqui para isso, é o nosso papel. O tópico de número 2, de situação dos mortos. Qual é a real situação daqueles que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e o estado dos justos após a morte. Vejamos, o estado intermediário dos salvos. Na história do rico e do Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso. Que privilégio, que honra tem os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Querido, então nós temos aqui 2 estados para todos aqueles que morrem, como diz aqui o diácono de Wander. 2 estados. Primeiro, nós vamos então falar sobre os salvos. O Espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, o versículo de número 7. Esse texto é magnífico. Quem falou? O próprio Deus, inspirando quem? Um dos maiores sábios da terra, Salomão. Salomão, inspirado por Deus, nos dá uma ênfase sobre o Espírito, o que nós chamamos de cognos. Abriu aí? Achou? Pode ficar à vontade. Sim. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então entenda, quanto a alma aguarda no paraíso a ressurreição, a vinda de Yeshua. Quando eu acho algo sobre isso? 1 Tessalonicenses, meu querido, há um texto magnífico em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 16. Olha o que diz esse texto. 4,16. Porquanto ao Senhor mesmo dar a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É um privilégio de morrer agora. Você vai ressuscitar primeiro. Ok? Quer falar uma coisa sobre isso, meus queridos? Perguntar quem quer morrer primeiro. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mesmo que seja o primeiro, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nesse caso, eles vão nos anteceder, mas ninguém quer morrer agora. Ninguém cortar a fila. Ninguém quer morrer a fila. Vamos lembrar. O tópico de número 2 diz: os justos serão recebidos pelo Senhor, com a professora Cris. Fica à vontade, meu querido. Os justos são recebidos pelo Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Tomemos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos 7:59. Para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que aceitaram como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal, sua personalidade e consciência depois da morte. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo que foi dito, devemos lembrar que para o salvo, a morte é um ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Eu não vou Fica à vontade, minha vida. Pode falar, fica à vontade. O próprio Senhor Jesus, quem vai receber o Espírito, ora, mas Jesus não está no terceiro céu. Né? Eu acho que o comentarista ele confundiu aqui. Uma coisa foi a situação de Estevão, ele não foi recepcionado, ele teve uma visão. Uma visão, e até mesmo porque nós não vamos estar diante do trono do Senhor, né, se nós partirmos agora, né? Isso são estágios diferentes. Então eu acredito que o comentarista ele se equivocou aqui. Nós poderíamos dizer que eu acho que ele pensou tanto no arrebatamento que ele acabou colocando aí a fase do arrebatamento. É no arrebatamento que Cristo vai nos receber, vai nos recepcionar. Eu acho que ele deveria colocar: nós seremos nós os cristãos, e aí nós vamos entender que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz 1 Tessalonicenses. O próprio Jesus é quem vai nos apresentar ao Pai. Então nós seremos recepcionados pelo próprio Cristo. E isso é interessante. Então, entenda uma coisa: a justiça de Deus, de Adonai, ela é manifestada aos que nos presidem, aqueles que já morreram. Por quê? Pelo fato de eles permanecerem fiéis à palavra. Logo, as palavras de Yeshua se cumprirão, assim como no fato de Estevão. Por que eu estou falando isso? Porque Estevão, sentindo dor, se cumpriu a palavra de Deus em dizer que nós já morremos para este mundo. Estevão viu a glória de Deus sendo apedrejado, então logo ele não estava sentindo dor, ele via a glória de Deus. É um caso esporádico, vamos dizer isso aqui. Muito bem lembrado pela professora Cris. Esporádico, viu, queridos? Todos quanto morrem têm a sua personalidade, identidade pessoal e consciência depois da morte. Isso deve ficar claro, pois para nós cristãos, querido, não existe a morte espiritual, somente a carnal, ok? A carnal. Por quê? Porque o nosso espírito, desde o primeiro momento da morte, o espírito volta a Deus e a alma aguarda. Então, quem será arrebatado terá um encontro com os ares. Não dormindo. E não no sono, vamos colocar isso aqui bem claro. Não dormindo, como nós eu já cansei de ver. Eu estou cansado de ver pregador falando isso, gente. Estou cansado, sério. A questão que você está comentando, eu acho muito interessante nós abordar isso aí, porque quando nós vamos falar dessa questão do paraíso e tal, é uma doutrina muito forte nossa, né? Nós temos essa doutrina muito forte, mas nós vamos entender que são poucas as bases. Vamos pegar, só vimos falar aqui sobre o texto do rico e do Lázaro, e falamos também, não sei se nós já lemos, vai falar sobre o ladrão da cruz. E eu acho interessante, o professor Elias já deu algumas aulas para nós, explicando alguns erros bíblicos, né, das traduções originais,
E quando Jesus fala com o ladrão na cruz, estarás comigo no paraíso, quando nós vamos ler o original, vai falar, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Aquilo ali dá a entender, né? E ele inaugurou o céu. Inaugurou o céu, o cara inaugurou o céu e pronto. Eu já ouvi isso na igreja, o pessoal falando, quem foi que inaugurou o céu foi o ladrão da cruz. E então aí a pessoa pega a visão, né? O teólogo vai pegar essa visão, entendeu o quê? Que todas as vezes quando a pessoa que é salva morre, ela já vai ter um encontro com Jesus no paraíso por causa dessa palavra. Você entendeu? Aí não pega o original, aí o crente fica sem saber realmente o que estava querendo dizer naquele momento, sendo que é um tempo de Deus, não é o mesmo tempo que o nosso, entendeu? Eu acho magnífico esse texto, frisar sobre isso, porque o texto original, quando nós vimos o grego, ele não tinha vírgulas. Então, na verdade, afirmo hoje, estarás comigo no paraíso. O próprio ladrão chega a falar, ele diz assim, lembre-te, e ele vai para o futuro, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia que o reino de Yeshua não era carnal. Porque se tivesse pensando no reino carnal, ele achava que Jesus ia tomar Roma e falar assim, lembre de mim agora, depois que o Senhor tomar o Império Romano. Ele não falou isso. Ele falou, lembre de mim quando vieres no teu reino. Era algo para o futuro. E ele diz, na verdade digo hoje, estarás comigo no paraíso. É magnífico esse texto. Muito obrigado por ter lembrado disso, meu querido. Com o Senhor toque de número 3, o estado intermediário dos ímpios. Fica à vontade. Amém. O estado intermediário dos ímpios. Eles vão para o Seol ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, aguardam seu julgamento final. O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu, seio de Abraão. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão, e ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As Escrituras Sagradas afirmam que eles não podem ser consolados por ninguém. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram a sua advertência. Nesse tópico número 3, é interessante nós fizermos que o estado intermediário dos ímpios é totalmente diferente dos santos. Não precisa nem falar isso, tem que falar. Por que que? Pois eles aguardam no Seol, que nós chamamos de Hades, que logo após será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo de número 14. Enquanto os salvos eles têm um momento de completa harmonia com Cristo, isso na consciência, e eu acho interessante que nós frisarmos aqui mais uma vez, os ímpios já estão condenados, isso aqui deve ficar bem claro, que nós vamos falar sobre o trono branco, e falou sobre o trono branco. Quanto à condenação, nós só vamos ter o juízo, e até me perguntar por que os anjos estão condenados e serão julgados. Querido, nós não vimos o fato da revelação, nós não vimos, nós teremos que assistir para que nós o condenemos. Isso. E Deus não é injusto. E Deus não é injusto. Porque assim, uma pessoa, vamos falar assim, nas leis físicas, ela não pode ser mandada para poder cumprir uma prisão se, assim, né, já com uma pena, né, não de forma temporária, mas já com uma pena, sem uma sentença, porque ela deve ter o seu direito, né, de provar que não fez aquilo. Então eu acredito que o Senhor, né, sempre justo, ele não vai já sentenciar, já não vai condenar sem uma sentença, sem um julgamento antes, né? Muito bem lembrado, né, professor Cris? Então, os ímpios já estão no seu estado de condenação, eles não têm consolo no Hades. Não há ligação entre ambos o mundo.
diz Mateus 13, 42 e 43. Mateus 13, 42 e 43, que diz assim: E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ouça, para ouvir que ouça. Nós vamos entender esse termo e tem que se estudar. O termo resplandecerão como o sol é uma confirmação no texto de Mateus e Apocalipse, quando diz que ele será o sol da justiça. Não haverá mais luzeiros naquele dia, diz Apocalipse, que ele será o sol da justiça naquele dia. Ele irá brilhar, ok? Eu vou continuar no tópico número 3, a professora Cris, que diz o destino final dos mortos. Vontade, meu querido. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. O estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade. Este é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Então, que nesse tópico de número 3, ele é simples. Ele diz que após o estado intermediário, todos terão o resumo final decretado. Os salvos, após o arrebatamento, os salvos estarão nas bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal dos galardões e viverão agora reino milenar. E nesse estado agora que nós chamamos, após todo o acontecimento, estarão eternamente com Cristo desde os galardões. Porque nós não seremos tentados, nós devemos lembrar disso, quem será tentado é quem nasceu durante o milênio. Então, já é eternidade para os salvos. É interessante frisarmos aqui que nós teremos o corpo incorruptível, assim como o de Yeshua. Algo sobre isso, Filipenses 3, 21 diz, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas lembrando que esse corpo não terá os mesmos atributos, né? Muito bem lembrado. Confunde. Muito bem lembrado. Nós não teremos onipotência, isso é bem lembrado, deve ser lembrado. Tem pessoas que acham que vai ser semelhante a Deus. Eu já ouvi uma pregação que nós somos semideuses. Já ouvi também. Olha, cuidado com esse negócio aí, gente. Esses pregadores famosos, negócio de semideus. Somos pequenos deuses. Pequenos deuses. Eu acho que estão lendo muito da teologia grega, né? Cuidado com esse negócio aí. Cuidado. Edvaneda, sim, professor Cris. Tem algo assim me incomodando. Nós estamos falando sobre morte. Não é necessariamente sobre a lição, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode, infelizmente, ao invés de ressuscitarmos com Cristo, termos que passar tudo isso aqui e irmos lá para o tribunal, lá para o último e sermos condenados eternamente, por relação a alguns pecados que trazem a morte. Por exemplo, a gente estava conversando esses dias sobre o pecado da prostituição. Irmãos, às vezes não é ensinado na igreja, às vezes tem muita coisa que não fica revelada, não é revelado. Mas assim, a Bíblia fala sobre pecados que conduzem à morte e que você precisa estudar a respeito disso. Você precisa pedir ao Espírito Santo discernimento para que você não seja condenado com esse mundo. Do que nos adianta estar todo dia na igreja, abrindo mão de tanta coisa, para no final a gente não usufruir de todas essas bênçãos, né, que a lição nos traz. Essa lição é uma lição maravilhosa, mas é uma lição para a gente poder despertar e que essa lição não fique só nesse trimestre, que essa lição nos acompanhe a vida inteira, né, que seja um despertamento verdadeiro. E com relação, eu queria, professor, que você falasse de forma resumida sobre aquela questão do pecado da prostituição. Eu gosto as pessoas gostam quando você leva o assunto para esse lado espiritual, sabia? Deixa o mundo discreto, mas que professora maravilhosa. Essa professora tinha que estar em todas as aulas, que não é fácil assim não. Querido, esse pecado para a morte, nós precisamos entender que um dos pecados para a morte é a blasfêmia do Espírito Santo. Isso para quem conhece e aposta pela fé.
e o outro próprio. Um dia você falou na aula aqui, e eu guardei bem, estava grifado na minha revista, eu grifei na minha revista que danificar a casa. Lembra disso? O danificar a casa. Se nós somos morada e nós danificamos a casa, nós estamos fora do padrão divino, querido. Ninguém danifica aquilo que não é seu. Eu lembro muito bem desse exemplo. Se você mora de aluguel e você vai morar numa casa e você vai danificá-la e entregar toda quebrada, assim somos nós. O nosso corpo, ele é do Espírito Santo. E nós precisamos entender que há uma diferença entre pecado e iniquidade. Tem pessoas dentro da igreja que estão pecando e o pecado agora já virou iniquidade. Já não sente mais ao incomodar do Espírito Santo. E isso te leva à morte, querido. Principalmente morte espiritual, que é o principal que a professora Cris está falando aqui. Muito bem lembrado, professora Cris. Muito obrigado, pessoal. Queria também fazer uma interação aqui, falando a respeito sobre o livro de Apocalipse. E o apóstolo João escreve a uma das cartas, a uma das igrejas, fala sobre essa questão da prostituição, e fala assim: e dei-lhe um tempo, Apocalipse 2, capítulo 21, que diz assim: dei-lhe um tempo para que se arrependeste da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama e sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então, quando entra o pecado no mundo, Elias me deu um cuspir no chão esses dias na sala de aula e pedir perdão, que eu falei que Deus mata, que Deus não mata. E ele falou: não, Deus mata. Aí eu falei: não, Elias, mas a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, rapaz. Como é que você fala uma coisa dessa? Mas ele me mostrou na Bíblia que essa morte é espiritual. Muitos estão na igreja vivendo como essa igreja aqui, a igreja de Tiatira, e não quer ter um relacionamento profundo com Deus. Nós falamos aqui o tempo todo de morte física, mas nós não podemos esquecer dessa morte espiritual, que muitos na igreja não têm mais o Espírito Santo habitando. Verdade, isso é mais pura verdade. Muito bom, eu gostei muito desse tópico. Eu vou continuar aqui, já terminando a revista, com o senhor, o estado final dos ímpios. Pode ficar à vontade, meu querido. Sim. O estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Seu destino final é o lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22 e 13. Ali os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo, do falso profeta. Apocalipse 20, 10, 21 e 8. Atualmente muitos ímpios ficarão impunes, mas no inferno estes receberão o castigo eterno por tudo o que fizeram de mal. 2 Tessalonicenses 1 e 9. Então os ímpios ressuscitarão para a vergonha eterna. Isso aqui é muito interessante. Acompanhados de quem? Acompanhados do diabo, do anticristo e dos falsos profetas. Todos eles foram lançados no lago de fogo e enxofre após o que nós chamamos de trono branco. Apocalipse 20, versículo 10 também fala sobre isso. Fala sobre esse estado de que eles estão acompanhados. O termo século dos séculos, usado em Apocalipse 20, versículo 10, é interessante, que significa eternamente. Assim como nós, os salvos em Cristo, reinaremos com Ele eternamente, os ímpios também estarão num estado eterno. E por que nós reinaremos eternamente com Cristo? Porque Cristo é a descendência de Davi. Lembra-se que havia uma profecia dizendo que não faltaria trono aos descendentes de Davi? Completou-se agora. O último a encerrar o trono de Davi é Yeshua. Lucas 1, o versículo 32 e 33, olha que interessante, diz: olha a profecia que magnífica. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre o seu reinado não terá fim. Cumpriu-se a profecia. Quando ele se assentar no trono, querido, e nós, a igreja, estivermos reinando com ele, se cumpriu essa profecia que foi feita a Maria. Ok? Professor Cris, vai ficar à vontade, quer comentar alguma coisa? Edvandro, sim? Vamos continuar aqui? Então, a conclusão com a senhora, professora Cris, fica à vontade. Conclusão. O estudo da escatologia é um dos mais edificantes para a igreja.
em todos os tempos, principalmente no presente século, quando muitos sinais dão a entender que a vinda de Jesus poderá acontecer a qualquer momento. Já estudamos sobre isso. Que você possa prosseguir com o estudo da escatologia bíblica. Leia a palavra de Deus, ore, jejune e esteja aguardando o maior acontecimento escatológico de todos os tempos, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode colocar, querida. Bem, com relação à vinda de Jesus ser a qualquer momento, nós já estudamos a respeito disso, né, em lições anteriores. E com relação ao estudo da escatologia, eu gosto mais de inverter a ordem aqui dos conselhos. Primeiro orar, jejuar e depois estudar a palavra. Por quê? Porque você vai estar preparado, né? As armaduras, tem o capacete, tem espada, a couraça. Pois é, primeiro vamos armar para depois a gente começar a adentrar o mundo espiritual. Porque é batalha constante. Jesus não nos chamou para que a gente fosse fraco, para que a gente perdesse essas batalhas. Deus nos chamou para que nós sejamos vitoriosos, mas para que a gente seja vitorioso, é importante nós termos as armas certas e é muito, muito importante termos conhecimento. Queridos, vivemos o século do conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. Não deixe que ninguém te engane. Olha, quando Jesus falou que a verdade vos libertará, é a verdade absoluta nele. Não é a verdade do pastor, não é a verdade do irmão, é a verdade de Jesus. Então que você não seja presa fácil de ninguém. Seja uma pessoa conhecedora da palavra e a palavra vos libertará. Eu acho interessante que nesse trimestre nós podemos falar que nós somos mais do que vencedores. Porque nós podemos ver as nossas salas de aula lotadas, cheia de alunos, cheio de perguntas, né, pergunta até cabulosa, pessoas querendo saber curiosidades da Bíblia. E eu quero deixar um versículo para você aqui, aluno, que você possa meditar na palavra do Senhor, que diz assim, Apocalipse 1:3, que fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, o tempo do arrebatamento está próximo. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês, espero vocês no próximo trimestre, os meus alunos esperam vocês no próximo trimestre, muito obrigado por estarem conosco. Quero agradecer ao Bruno Amaral pela atenção que sempre deu para conosco aqui na Escola Bíblica na BBP, ao Jonathan Amorim, que Deus os abençoe, ali, Costa, e para você, eu me despeço dessa rica lição com o texto de Apocalipse 22, o versículo de número 14, que diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Querido, me despeço de você com as palavras da professora Cris. Guarde-se. Tem um tempo de oração, tem um tempo de jejum. Cuidado com as coisas que estão à nossa volta, porque Jesus está próximo de voltar. Ok? E a Shalom e até o próximo trimestre.